Bom, então é o seguinte, hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui e vou falar um pouco sobre livre-arbítrio. É o seguinte, as pessoas que têm livre-arbítrio, né, e que têm capacidade de escolher o Messias ou o Criador. É o seguinte, vou trazer uma passagem aqui. O Messias, lá em João 10:26, ele diz o seguinte ali, para alguns judeus ali que rodearam ele, ficaram em volta dele ali, ele estava no templo de Salomão, ali no pórtico do templo de Salomão. E aí uns judeus rodearam ele e perguntou para ele, até quando você vai fugir de nós? Até quando você não vai dizer que é o Messias? Se tu és o Messias, disse-nos claramente. Aí o Messias vem e fala para eles que já disse, né? Mas enfim, aí depois lá um pouco mais para frente, em João 10:26 diz o seguinte, ele disse, né? Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, ele disse para aqueles judeus que eles não criam no Messias, que ele era o enviado do Criador. Por quê? Porque aqueles judeus não eram das ovelhas do Messias, ou seja, não eram das ovelhas dele. Ora, se o ser humano ele tem livre-arbítrio e pode escolher o Criador, pode escolher o Messias, pode escolher crer, tem livre-arbítrio, cara, por que então que o Messias não disse, vós não credes porque vocês não querem? Não, porque se fosse assim, então, cara, ele não diria isso que ele disse, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Ele diria que vós não credes porque vocês não querem. É mesmo, é? Logo, o que a gente tira de conclusão óbvia aqui, cara? Conclusão óbvia, que o Messias ele disse aquilo porque ninguém tem livre-arbítrio para escolher ele ou não. Até porque, cara, passagens bíblicas aqui comprova que o ser humano não tem livre-arbítrio, né? Por exemplo, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória do Criador. Ou seja, todo mundo pecou e por ter pecado carece da glória do Criador. Mas aí você fala, beleza, todo mundo pecou e carece da glória do Criador. Porém, mesmo que todo mundo pecou e carece da glória do Criador, temos livre-arbítrio. Isso daí não quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio. Aí eu trago mais uma aqui para vocês. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Criador é a vida eterna. Ou seja, por você ter pecado, você tem por recompensa a condenação. Aí você fala, isso daí também não prova que eu não tenho livre-arbítrio? Aí eu trago mais uma aqui. Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e em pecado. Bom, aí, meu amiguinho, aí já destrói totalmente seu livre-arbítrio. Porque ele deu vida estando vós mortos em delitos e em pecado. Ou seja, ele deu vida em quem? Nos eleitos. Efésios 1:4 e 5. Porque o Criador nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos puros e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio do Messias, pelo beneplácito de sua boa vontade. Ou seja, ele nos predestinou. Ele predestinou quem? Os eleitos, a igreja. E se as pessoas vêm e falam, ele predestinou todos, ele escolheu todos, cara. Você parece burro! Ei! Aí você entra em contradição com a própria Bíblia, né? Com o que o Messias disse em João 17:9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Ou seja, o Messias mesmo disse claramente que não roga pelo mundo. Se o Messias morreu por todos, por que ele disse então que não roga pelo mundo? Logo, se ele disse que não roga pelo mundo, é porque ele morreu somente pelos eleitos que foram predestinados antes da fundação do mundo. Não me diga! Aí se as pessoas vêm e falam que ele predestinou todos, isso é ridículo, né? Aí se fosse assim, todo mundo seria salvo, né, cara? Como você é burro? Só que tem um porém. Todos pecaram e carecem da glória do Criador. Ou seja, também Romanos 6:23, porque o salário do pecado é morte. Ou seja, por você ter pecado, você tem por recompensa a condenação, a morte, o lago de fogo, a destruição no lago de fogo. Então, o Criador simplesmente foi lá, como eu disse no vídeo passado, né? O Criador foi lá e teve misericórdia de alguns, cara. Simples assim. Ele teve misericórdia, a palavra é essa. Como eu disse no vídeo passado, a palavra é misericórdia. É por isso que ele disse, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Porque aqueles judeus ali não tinham capacidade de crer, escolher o Messias. Por quê? Porque estão mortos em delito e pecado. Por quê? Porque o Criador não teve misericórdia deles. Toda a humanidade está morta em delito e pecado. E o Criador, sabendo disso, o que ele fez? Ele foi lá e deu vida e escolheu algumas pessoas. Ou seja, que pessoas que ele escolheu? A igreja, os eleitos, as pessoas que ele foi lá e teve misericórdia dessas pessoas.
e poupou do sofrimento, ou seja, e poupou do lago de fogo, do sofrimento, e foi lá e enviou o seu filho, ou seja, o Messias, para morrer no lugar dessas pessoas, e para carregar o pecado de todas essas pessoas eleitas nas costas do próprio filho, e matar o filho e não você, entende? Ou seja, a palavra é misericórdia. É por isso que ele envia o filho e faz com que o filho morra no nosso lugar e carregue nas costas dele os nossos pecados. Ou seja, ele teve misericórdia dos eleitos e não de todos. E o ser humano não tem capacidade de escolher o Messias nem o Criador. É por isso que o Criador vem e escolhe e deposita o dom da graça, da salvação e da fé, ou seja, Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom do Criador, não vem de obras para que ninguém se glorie, ou seja, a graça, a salvação e a fé é dons do Criador, são dons. E depois diz no verso 9, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, ou seja, essas coisas não vêm das obras, não depende de você fazer alguma coisa para alcançar, ou seja, você não tem livre-arbítrio para alcançar, para escolher crer no Messias, no Criador, escolher alcançar essas coisas, porque não vem de obras. Depende totalmente do Criador conceder esses dons para as pessoas, ou seja, para quais pessoas? A igreja, os eleitos, os predestinados. Ou seja, o ser humano não tem livre-arbítrio, cara. Conclusão aqui que a gente chega nesse vídeo, muito simples, né? Que a gente não tem livre-arbítrio. Todos estão mortos e eleitos em pecado. O pecado habita dentro de todos nós. Como diz também lá em Salmos 51:5, eis que um ventre de iniquidade me concebeu minha mãe. Ou seja, a gente já nasce em um ventre de iniquidade, a gente já nasce merecedor da condenação, a gente já nasce sendo mal, já nascemos com o pecado habitando dentro de nós. O apóstolo Paulo disse, se você diz que tem livre-arbítrio, então por que o apóstolo Paulo, então, cara, disse o seguinte, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Cara, onde está o livre-arbítrio de apóstolo Paulo aí? Sumiu! Se você tem livre-arbítrio, por que apóstolo Paulo, se todo mundo, na verdade, se todo mundo tem livre-arbítrio para escolher crer, para escolher ser salvo, tipo, nossa, eu vou escolher aqui caminhar no caminho estreito do nada, assim, eu vou escolher, cara, vou escolher. Eu estou vivendo em pecado aqui, mas eu vou escolher crer, vou escolher andar no caminho estreito. Não, cara. Cadê o livre-arbítrio de apóstolo Paulo aí? Sumiu! O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Onde está o livre-arbítrio de apóstolo Paulo aí? Não sei. Cara, ninguém tem livre-arbítrio. Se realmente tivéssemos livre-arbítrio, apóstolo Paulo não diria isso. Apóstolo Paulo conseguiria fazer o bem que ele queria fazer. Isso é porque o pecado habita dentro de todos nós. O pecado habita dentro de todos. É por isso que o pecado habitando dentro de todos, que nós não temos essa capacidade de escolhê-lo. Porque somos maus porque o pecado habita dentro de todos nós. Simples assim. Ou seja, livre-arbítrio com esse vídeo totalmente refutado. Você não vale nada! Vamos, isso mesmo, dá nele, Goku, vamos!